Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Ishvara Om. Ok, dando continuidade à nossa aula de sábado, né? O segundo segmento. É importante que qualquer pessoa que veja esses vídeos na internet, né? É importante saber que no na primeira aula do sábado, eu explico um pouco o contexto, né? Na segunda, eu simplesmente dou continuidade. Então, é sempre melhor assistir a primeira aula e depois a segunda aula, ao invés de a segunda aula, o segundo segmento e a primeira, né? Então, então nós estamos vendo aqui aquela situação do orgulho, da vaidade, da pretensão, né? Da arrogância e do... Qual é a outra palavra que ele usa? Não é pretensão, não. Presunção. Presunção também. Então, tudo isso é parte daquilo que nós chamamos a problemática da doença do samsara, né? Um ego alterado de algum modo que sofre as consequências de uma doença, né? É, nesta passagem, Krishna está apresentando o Yana como uma lista de virtudes que precisam ser desenvolvidas para que nós possamos ter uma grande chance de sucesso a respeito da consolidação deste autoconhecimento que transforma, né? Então, eu gosto de salientar mais uma vez, de estressar mais uma vez, que esta lista de virtudes ou de qualificações elas precisam ser cultivadas, mas elas só são realmente desenvolvidas e cultivadas através do Yana, através do conhecimento, através da compreensão sob a luz desses ensinamentos que vão explicar realmente o que é Mithya, o que é Satya, e dentro de Mithya, as leis e princípios que governam Mithya, de modo que o indivíduo ele possa viver em harmonia com essas leis e princípios de Mithya, né? Então, toda essa lista que precisa ser cultivada só pode ser cultivada através do conhecimento, através da compreensão. Caso contrário, a gente vai tentar criar uma transformação superficial, não? Externa, exterior, que pode enganar os outros, mas não engana a Ishvara, não engana o próprio indivíduo que está iludido e muitas vezes não engana aqueles sábios que têm a capacidade de observar a ignorância se manifestando, porque o sábio ele passou por essa ignorância, ele viu ela se manifestando, ele foi governado por essa ignorância e os efeitos da mesma, né? E, portanto, o sábio tem a condição de observar mais essa ignorância em manifestação. Portanto, somente o conhecimento desenvolve essas tais eh, qualificações, ou a palavra aqui é, Betânia, que eu apenas falei a palavra, hein, Marcelo? Virtudes. Essas virtudes, né? E aqui o senhor me dá um outro exemplo, esse aqui é um pouco mais elaborado, etc., onde a dinastia se originou do Ô, Sol. professor, só no o Dayananda, né, chama isso de valores, né? Tanto que o livro Valor dos Valores são os 20 valores. Sim, Só para trazer mais um. sim. Valores, lista de qualificações, de virtudes, né? Tem diversos.
diversas palavras apontando para isso, né? Agora, valores têm uma conotação ainda mais, mais relevante, eu diria, porque tudo esse processo de assimilação desta sabedoria espiritual revelada, ele só é possível na medida que nós desenvolvemos valor para a mesma, para com a mesma. Então, nós temos que revisar, fazer um inventório de tudo aquilo que a gente valoriza na vida, tá? Porque é o nosso critério de valorização é que vai iniciar esse processo, né, de desenvolvimento dessas virtudes, tá? Através da compreensão, através do conhecimento. Então, tudo isso é parte, né, deste processo de desenvolvimento ou de preparação para o Atmayana. Aqui ele diz, a dinastia se originou do Sol, onde o meu intelecto escasso, com o intelecto ainda ser edificado, será que estou insensatamente, desejando atravessar esse oceano inavegável chamado Dinastia Solar por uma pequena barca chamada Minha Educação Substituta. Marcelo, eu não fiz nenhuma pesquisa para entender o que o Krishna, ou Swamiji, ou essa passagem desse texto quer dizer por dinastia solar. Você, por acaso, compreendeu o que Não, significa? não. Não. Então tá. Então, eu estou escrevendo, tentando escrever este texto, né, do Raghu Vamsa, né? Esse escritor escreve isso, é um texto tão grandioso, falando sobre a glória né, desta entidade, e onde está a minha capacidade de expressar essa glória? Quem sou eu para expressar essa glória? Eu sou um escritor, eu estou querendo exaltar a glória desta entidade, né? Kalidasa, né? Eu não tenho nenhuma referência a respeito dessas histórias aqui. Totalmente tentando trazer à tona a glória, né, da família de Raghu. É como se eu estivesse tentando fazer uma coisa impossível, né? Porque eu sou tão pequeno e a glória deles é tão grande. É como se eu estivesse tentando atravessar um oceano inteiro, um oceano Atlântico, né? Com uma pequena canoa ou um flutuador de bambu, digamos assim, ou de madeira, né? Então, uma pequena jangada, uma pequena canoa, né? Tão fraco, sem educação, sem sofisticação, e eu estou aqui tentando de exaltar e escrever a glória de Raghuvamsa. Então, em outras palavras, aí ele fala um pouco mais sobre a humildade desses seres, né? Desses seres humanos genuinamente humildes, né? Ele diz: Eu aprendi um pouco de sânscrito e eu tentei trabalhar em algo. Acho que esta é a introdução. Tenho tentado escrever algo, mas estou confiante de que minha escrita. Não estou confiante de que minha estige seja à altura daquilo que eu tento expressar. Portanto, estou oferecendo esse trabalho aos grandes estudiosos do sânscrito e os grandes literários, né, para que eles verifiquem e vejam se tem uma validação realmente. E somente quando os estudiosos validarem, aí eu posso considerar ser um bom escritor e um bom conhecedor do sânscrito, né? Então, o Swami diz assim, os grandes sábios, né? E, similarmente, Shankaracharya, que é o mais interessa a nós, né? E entre outros, Mahatmas, né? Todos esses seres, eles leem suas obras, elas são gigantes e eles dizem que o conhecimento que eu tenho é mínimo. Porque o conhecimento que eu tenho das escrituras é mínimo, entendeu? Então, esse é o fato, né? Um tempo atrás, talvez um ano atrás, eu fiz um comentário que depois eu falei, é melhor que eu não diga nem isso, mas tão abertamente assim. Eu falei que os nossos gurus da Sampradaya, né, tipo Dayananda, Shimaya,
Paramartananda, etc., são pessoas que viveram a vida toda em contato com as escrituras, estudando, vivendo naquele ambiente, viveram só para isso, sem nenhuma outra distração, sem nenhum outro papel social, né? Então, eles realmente têm muitos conhecimentos das escrituras, né? Aí eu me referindo a mim mesmo, eu falei, não são pessoas que nem eu, que me improviso assim para, né, para ensinar o Vedanta. Então eu usei essa expressão. Depois eu falei, é melhor não dizer isso, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar o relacionamento com o guru. Se eu digo para elas que eu estou aqui me improvisando, elas talvez tenham ainda menos confiança neste relacionamento. São duas coisas distintas. Uma é a profundidade da sua compreensão desses ensinamentos, e a outra é a clareza e a firmeza do seu autoconhecimento, que consegue comentar essas escrituras, né? Aquelas poucas escrituras que eu estudei um pouco, né? Através desta interação com vocês, eu estudo na medida que eu tenho que ensinar, né? Então, eu considero que eu sei pouco daquilo que são as nossas escrituras, né? Mas ainda assim, isso não significa dizer que eu não considere que o professor Arlindo seja um professor honesto, válido e competente, tá? Existem pessoas que têm uma infinidade de conhecimento a respeito de todos os Brahma Sutras, todas as escrituras de Vidyaranya, de Shankaracharya, todos os textos, eles estudaram tudo, ainda assim eles não são autorrealizados. Existem sannyasis que estão lá disputando a possibilidade de aparecerem como gurus dentro, né, das sampradayas deles e não conseguem porque os gurus líderes, né, olham para o cara e dizem assim, esse cara não tem o autoconhecimento realmente, ele é um acadêmico, né? Então, isso para dizer que até Shankaracharya diz, eu conheço pouco a respeito das escrituras. Um cara que é um gênio, um cara que na idade de 14 anos já estava escrevendo comentários que estão até hoje vivos na nossa tradição, né? Ele nasceu já gênio, né? O Vidyaranya, segundo Swami Paramartananda, é um outro gênio também. Um gênio, né? Existem gênios, pessoas extremamente inteligentes que se dedicam, né? Dedicam a sua inteligência para o conhecimento científico, né? Outros para o conhecimento espiritual, né? Então, o autoconhecimento, o conhecimento espiritual é aquele que realmente resolve a problemática do jiva humano. Portanto, é o conhecimento mais elevado que existe, tá? Então, até mesmo Shankaracharya sei, eu estou fazendo o meu melhor, né? Eu tenho pouco conhecimento das escrituras, né? E eu espero vocês possam se beneficiar com isso. Portanto, isso nos dá uma indicação de quanto mais sábia a pessoa é, mais genuinamente humilde ela é. Não a humildade simplesmente, né, de receita, né? Receita de bolo, uma humildade, não, eu tenho que ser humilde diante, né, das pessoas, né? Você olha os vídeos e as palavras de Shimayananda, você não vê nenhuma realmente modéstia, humildade cultivada a nível superficial. O cara é o que ele vai fazendo aquelas coisas doidas dele, vai gritando, tira a meleca durante o satsang, dá esporro em uma pessoa aqui, numa outra ali, entendeu? É espontâneo, né? Então não tem pose, não tem eu tenho que seguir uma pose, né? Eu tenho que ser um desses, desses babás e prepenes da vida, né? Senão as pessoas não vão acreditar que eu seja realmente um guru, né? Eu tenho que fazer crescer a barba e usar umas determinadas roupas. Primeira, mais importante oração de Shankaracharya é: ó Senhor, remova a minha presunção, faça-me humilde. O cara que é um gênio, né, uma personificação da humildade, ainda assim, ele lembra: Senhor, remova qualquer resquício, qualquer resíduo de orgulho e presunção, faça-me humilde sempre, né? Então, isso vem de uma pessoa que sabe da importância de manter esta pureza, né? Esta
esta qualificação, esta, como é que se diz? Esta humildade, essa modéstia, esta virtude, né? Naturalmente, né? Mas a humildade é necessária em todos os campos de conhecimento, mas a humildade é ainda mais particularmente indispensável e necessária para o autoconhecimento, para um buscador do autoconhecimento, porque sem a humildade, o quê? A devoção a Deus não se desenvolve, tá? Importantíssimo. E sem a devoção a Deus, o ego não assume a sua devida proporção, e aí o ego vai ser um impedimento para a assimilação do autoconhecimento. O cara se sente, né? E o que que é o autoconhecimento? A compreensão de que eu não sou o cara, eu não sou o complexo corpo, mente e sentidos, eu sou a consciência, né? E se eu estou muito preso na minha autoimagem como o cara, né? Esse, esta entidade que sabe tanto, né? Que agora tem o status de ser um professor, e isso e aquilo, né? Remova qualquer resíduo de presunção. A humildade é necessária em todos os campos. A humildade no campo da autoinvestigação e autoconhecimento é o mais importante ainda, porque sem a humildade genuína, a devoção não se desenvolve, sem a devoção, o autoconhecimento é impossível. É por isso que todos os demônios, né, os rakshasas, não dizem Om Nano Narayana. Eles dizem Om Hiranyasa. Não. Bhakti e presunção nunca podem andar juntos. Portanto, a primeira oração é: Senhor, né, me ajude a manter esse ego alterado sob controle, de modo que ele jamais desenvolva, né, uma autoimagem, né, fora do contexto da realidade, né? Então, a realidade é que a minha imagem deve ser: eu sou a consciência. Ouvi dizer que eu sou a consciência, mas eu apareço aqui como esta entidade que experiencia e conhece através desse instrumento corpo, mente, sentidos, né? Eu desenvolvi uma identidade equivocada com o instrumento e agora eu preciso transferir esse senso de identidade do instrumento para a consciência. E para isso eu preciso desenvolver a humildade. E a humildade somente é possível na medida que eu desenvolvo uma devoção, uma reverência ao Criador, de modo tal que eu possa viver segundo as leis e os princípios do Criador, né? Então, do ponto de vista do buscador do autoconhecimento, né, esta, esta virtude é indispensável e, mais uma vez, essas orações são super válidas porque a natureza do ego é sempre essa, entendeu? Você dá uma vacilada e já começa a se achar, a se sentir, né? Começa a derrapar nas curvas, né? Muita atenção, muita vigilância e muita devoção. Se você vê a sua devoção a Ishvara crescendo, significa o quê? Que esse ego alterado está murchando. Se você vê, como é que você vai ver que o seu ego alterado está murchando? Você vê a sua devoção a Ishvara, o seu reconhecimento de Ishvara está crescendo, né? Então você vê, não, isso significa que o ego está assumindo a sua devida proporção, a sua devida posição. Professor, Sim, é, é, é muito interessante que essa virtude tenha vindo primeiro, principalmente nesse, vamos dizer assim, mundo espiritual de buscadores, né? Porque é, essa presunção ela está muito mais presente no mundo espiritual por causa do acesso vamos dizer assim, aos conhecimentos. E se logo de imediato, né, o Bhagavad Gita não dá essa porrada, talvez o buscador ele não faça o processo inteiro, porque ele já acha que ele já está pronto e qualificado. Então ele traz
essa primeira virtude, estou pensando aqui, né, como a base para início, porque é já dizendo, olha, você não sabe tudo, então vamos lá fazer essa caminhada aqui nos valores, né? Porque o buscador talvez já ache que está qualificado, né? Então achei assim, para variar, né? É, uma lógica maravilhosa dessa jornada. Esse capítulo 13 do Gita, ele é muito profundo, ele é o néctar do Jnana Yoga do Vedanta, dos Upanishads, que é a discriminação em Sati e Mithya, né? A discriminação entre o espírito, que é a consciência, e a matéria e a energia. E no final ele apresenta essas qualificações ou essas virtudes que precisam ser desenvolvidas ou precisam estar presentes para os indivíduos realmente candidatos para o autoconhecimento, né? Então, isso pode ser chocante, sim, para algumas pessoas que se sentem, né? Eu acho que eu compartilhei com vocês já no passado, quando eu estava lá no início do meu processo, eu não sabia nem o que era espiritualidade, eu só começava a ter uma compreensão do que era o esforço de tentar meditar e produzir um estado mental mais pacificado. E eu ouvi aquele meu primeiro guru, que eu não posso citar o nome, e eu me achava, né? Porque o papel do ego é desenvolver ideias grandiosas e maravilhosas a respeito de si. Então eu olhava ao redor e falava assim, eu sou superior à maioria desses, né? E eu me sinto, né? Então um dia este meu primeiro guru fez uma palestra, um darshan lá, um satsang, no qual ele dizia, vocês pensam isso e aquilo? Vocês nem começaram ainda essa caminhada, entendeu? Estou aqui propondo a vocês terapia e meditação só para dar uma limpadinha no terreno, para depois a gente começar a cultivar realmente as sementes, né, da espiritualidade, né? Então, isso é natural, o ego, ele sempre desenvolve uma autoimagem, né, ilusória que possa compensar fundamentalmente o seu senso de inadequação. Todo mundo sofre de um senso de inadequação, um sentimento de culpa, de pequenez, de inferioridade, todo mundo sofre disso. E a autoadmiração e e a presunção e tudo isso, né? Eles tentam compensar, né, esse sentimento, né? Então, nós precisamos transcender esses dois extremos, né, através da compreensão do sistema Eixuara, né? Caso contrário, o ego vai passar a vida toda tentando compensar esse sentimento de pequenez através da autoadmiração, autoglorificação e assim por diante. A presunção. Manitvam é um sentimento interior, eu acho que eu sou. É a próxima virtude é o que? A simplicidade. De novo, são desdobramentos, tá? Então, antes a gente viu que a outra virtude ali era simplesmente a humildade, né, que depois se manifestou como ausência de humildade, como qual é a sequência aqui? Sequência do quê, professor? Qual foi a primeira? É a primeira, a segunda e a terceira virtude. Primeira é a ausência de orgulho, que significa modéstia, né? Aí o segundo é um desdobramento daquilo, que é a ausência de pretensão ou expectativa de também ser o centro das atrações, né? Aí a gente sabe que essa expectativa, essa presunção vai acabando com a nossa discriminação, né? Aí todo o conceito da humilhação como modo de, né, produzir uma modéstia, né, forçada, violenta, né, chocante, né? Aí o Swami apresentou esses grandes Mahatmas que naturalmente eles são modestos e então a terceira virtude é a simplicidade que nós apenas vimos, tá? Então são desdobramentos, tá? Então a ausência disso, a ausência daquilo, a próxima virtude é a ausência
dessas disfunções do ego, né? Que é uma pessoa que não somente é humilde e sem nenhuma expectativa, né? Sem nenhuma pretensão, né? Ela se torna uma pessoa que vive em simplicidade. Então, a, a complexidade é uma versão, é um desdobramento físico daquilo que é a presunção. Então, uma pessoa que tem presunção, tem pretensões, quer ser o centro das atrações, e isso e aquilo, né? Ela se torna uma pessoa vaidosa, complexa, né? Que está sempre cuidando da sua aparência física, da sua pose, né? O modo que ela se apresenta, né? E o contrário de tudo isso, o contrário do Dambitva, né? É Adambhitva. É o não, a não complexidade, a não vaidade, a não expectativa, a não pretensão, a não presunção, é a simplicidade, que é uma expressão física, né? O modo qual o indivíduo vive é a expressão física da humildade, da modéstia genuína, né? Essa presunção, Manitvam, é um sentimento interior. Eu me acho o máximo, eu me autoglorifico, eu tenho ideias maravilhosas a respeito de mim mesmo. Eu sou um grande estudioso, eu sou um grande acadêmico, sou um grande erudito, eu sou o maior entre todos. Essas noções produzem um sentimento interno, né? De alta admiração, de viagem realmente, né? De um ego realmente alterado. Tudo isso dá margem a uma presunção, que é uma expectativa de ser admirado e valorizado e validado. A expressão física, o desdobramento físico de tudo isso, né, é uma presunção manifesta na forma de quê? De vaidade física, o modo que a pessoa se veste, o modo que a pessoa fala, etc, etc, né? Então nós estamos vendo que as virtudes aqui são os opostos dessas disfunções do ego, né? Essa presunção, essa autodiminuição manifesta, né? Então, a Vyakta, presunção não manifesta, né? Autoadmiração interna, né? Ela se manifesta com presunção ou pretensão ou expectativa de admiração. Você tem a autoadmiração, você se acha e você quer que os outros se achem também, né? Então, fisicamente, né, girando isso para o seu oposto, a ausência de tudo isso, né, no nível físico, essa pessoa, ainda falando sobre essa pessoa com esse ego problemático, né, ela exige a atenção e a admiração das pessoas. Eu me considero um máximo, eu vivo nesta ordem subjetiva e real. Eu imagino que todas as pessoas devem falar sobre mim, de me dar atenção. O que que ocorre? Se uma manifestação física de tudo isso é uma vaidade que se manifesta através do modo que eu me visto, o modo que eu falo, a minha pose, veja. Eu deveria ter uma vestimenta adequada, uma barba adequada, né? Um sorriso adequado. Aí eu, primeira coisa é isso, depois o cara fala, eu ouvi dizer que na Califórnia tem uma escola de como se tornar um guru, aí a pessoa vai para lá para aprender como se tornar um guru válido, né? Então, são expressões, desdobramentos que se expressam fisicamente. Eu quero ser uma pessoa que onde eu passo as pessoas jogam um tapete vermelho para mim, tem uma expressão head turners, né? Aquelas pessoas, isso é muito comum na mulher. A mulher, quando é jovem, bonita e atraente, onde ela passa, né? As pessoas dão aquela olhadinha assim, olha aquela ali, né? Olha que beleza, né? Então, eu quero ser uma pessoa virador de cabeças, né? Então, isso tudo é uma expressão desta infantilidade do ego ignorante, né? Que não somente se acha o máximo, mas quer que os outros também, né? Pois achem o máximo, né? Virador de cabeças. As pessoas andam por aí e as cabeças têm que virar para me prestar atenção e ver a minha glória, o quanto maravilhoso eu sou.
A autodecoração, os vestimentos, isso e aquilo, fazem de modo que os salões de beleza sejam uma parte da economia muito importante, né? O ego, ele precisa se decorar de tal modo a manter esta. Mas, como eu tenho repetidamente dito, né? A gente nunca viu um velho realmente bonito e atraente, né? Se existe uma atração no velho, é a atração da mente de um velho sábio, né? Essa é uma atração. Caso contrário, se o velho é não sábio, né? Ele não é por nada atraente. Na verdade, as pessoas vão caminhando assim, quando vê um velho, elas olham para o outro lado, né? Então, né? Então, você deixa de ser o centro das atrações. O vestimento não ajuda nesse caso, os salões de beleza não ajudam, as cirurgias plásticas não ajudam. Ok, nada que ele não teria feito até onde, né? De alguma forma ele consegue um distintivo de voluntário e faz assim. Ele está se expandindo nesse conceito, né? Desse ego alterado que quer manter esse status de centro de atrações através de estratégias mirabolantes, né? Ele vai, né, dar um toque no microfone e aí vai criar uma expectativa, ele vem, vai, né? Então, um monte de detalhezinhos que o senhor me apresentou dentro do contexto da situação cultural lá no sul da Índia antes da virada do último século, né? Todas as formas de pretensões através de decorações, vestimentos, né? Ornamentos, é chamado de presunção expressa fisicamente. Ali na Tiruvannamalai, onde nós costumávamos ir, a última passagem minha pela Índia era ali, né? Lá no sul da Índia mesmo. Tinha um ashram de um guru famoso mundialmente, e ele tinha as fotografias dele fora do ashram, eu esqueci o nome, e o cara era de uma vaidade que vocês não podem imaginar, né? O tipo de cabelo, os ornamentos, todos eles de ouro, anéis de ouro maravilhosos, entendeu? Então, ele quer realmente chamar a atenção, até mesmo através da sua aparência física, através dos ornamentos, né? Através das maquiagens, através do estilo de cabelo, né? As decorações, né? Isso é chamado de presunção expressa fisicamente a necessidade de atrair a atenção. Então, Adam Bhitivam significa o oposto de tudo isso. Então, a virtude aqui é o oposto de tudo isso. É uma simplicidade, tá? Existe nada mais simples do que você viver como um sannyasi, como Swami Dayananda, Shimaya, etc. Sempre, sempre com aquele lençol laranja em torno a você, sem nada além disso, né? Existe simplicidade maior? A simplicidade vai num extremo que eles dizem assim, ó, eu sei que você gostaria de ter um estilo de cabelo melhor, mas aqui nós damos a você duas possibilidades e somente duas. Ou você deixa o cabelo crescer indefinidamente, vai perder o estilo, né? Ou você vai, a cada semana ou a cada 2 semanas, você vai zerar o seu cabelo. Ou nenhum cabelo, ou deixa eles selvagemente crescerem de modo indefinido, né? E a mesma coisa com a barba, né? Se você gosta de manter essa barba, tudo bem. Não, a barba já é diferente. A barba você não pode cortar a barba. Você tem que deixar ela crescer indefinidamente, tá? Então, por isso que eles vão desenvolvendo essas barbas longas. Quanto mais longa a barba, Swami Shimayananda devia, mais cuidado você tem que ter com esses gurus, entendeu? Porque aquilo ali é mais um símbolo, né, de um ego que se identifica com essas expressões, né, de simplicidade. Então, até mesmo a simplicidade pode estar camuflando um ego que agora se sente, eu renunciei a tudo isso e agora eu só uso isso e a minha barba, então eu me apego na minha barba eu coloquei toda a
vaidade, né? Então, é isso do ponto de vista da piadinha que Swami Shimayananda fazia, tentando dizer, cuidado com esses falsos gurus que vivem por aí, os pré-prens da vida, usando esses vestimentos, né? Com o código de guru que aprenderam na Califórnia, deixando a barba crescer, falando de um modo, caminhando de um modo, cuidado com eles. Então, a simplicidade, linguagem direta, espontânea, simples, né? Em termos de vestimenta, quais são os vestimentos? Não tem nada, né? A pessoa, principalmente os sannyasis, né? Vestem com aquele lençol. Ela não busca nenhuma atenção, pelo menos externamente, não existe nada que elas possam buscar atenção, né? Na Índia tem alguns sadhus nas ruas, né? Aqueles sannyasis de rua. Sannyasis de rua é uma situação mais social do que qualquer outra coisa. Então, todas essas pessoas pobres, elas são alimentadas pelo Estado através dessas instituições sem fins lucrativos que dão um alimento por dia a esses sadhus de rua. Mas quando tem os festivais, né? Eles se vestem de determinadas deidades. Aí eles se tornam realmente sofisticados, né? Eles se vê essas pessoas vestidas de Shiva, né? Esses sadhus, todos, né? Maquiados e decorações, né? No papel de Shiva. Quanto melhor é a sua vestimenta, né? De a fantasia, né? Mais você vai receber esmola, né? Em dinheiro, essas coisas. Mas em geral a ideia é essa, né? A pessoa simples não busca atenção. Aí ele faz uma piadinha aqui que eu não compreendo bem essa linguagem. Ele fala somente essas pessoas, esses egos inflados, que são pessoas de sabedoria muito pequenas, são pessoas meio cozidas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu tentei compreender ouvindo em inglês, né? Então essas pessoas menos sábias, elas buscam atenção, por quê? Porque elas estão identificadas com o corpo, mente e sentido. E elas querem realmente a atenção dos outros, a validação dos outros, a glória dos outros, né? Como diz o provérbio em inglês, vaso vazio faz barulho, vaso cheio não faz, né? Então, portanto, dambit, dambitvam significa pretensão, adambitvam significa simplicidade. Todas as grandes pessoas são simples. E a simplicidade, ela expressa externamente e internamente. A simplicidade, ela indica a humildade genuína, né? E humildade genuína se desdobra como uma simplicidade de vida, tá? Ô, professor, esse meio cozido aí, pelo que eu entendi, é a pessoa que está mal passada, ela não está amadurecida, entendeu? Está Sim. no meio do caminho. Por isso que, essa que é a expressão. Eu também achei que fosse ela, né, aqui, mas eu não sei exatamente o contexto daquilo que ele estava dizendo, porque existem diversas passagens, inclusive uma analogia que eu já ouvi algumas vezes, em algumas passagens, é uma batata meia cozida. Uma batata meia cozida é horrível, tá? Tem comidas que você come ela meia cozida. Ah, tá meio duro, mas tá gostoso, né? Mas batata meia cozida, né, é horrível, né? Half-cooked potato. O terceiro é a rimsa, a terceira, agora não, agora que é a terceira, não, agora não importa. Existem desdobramentos e desdobramentos no âmbito dessas qualificações ou virtudes, né? A próxima é a rimsa, significa uma pessoa que não é violenta, que ela não quer, né, fazer mal a ninguém, não quer ferir os outros, não quer ferir outros seres vivos, né? Tá virando um problema isso para mim, porque eu tenho umas galinhas aqui tão velhas, que eu não sei o que fazer com elas. Galinhas que já estão por aqui por 4 anos, e eu estou começando a pensar de fazer um outro galinheiro separado, porque elas tendem a desenvolver doença para deixar elas morrerem naturalmente, né? Porque rimsa significa ferir ou violentar outras criaturas de Deus. E não somente outros seres humanos, todos os seres vivos, eles fogem, né, da violência, eles fogem
da dor, dos ferimentos, dos ataques violentos, né? E no nível dos três karanas, no nível dos três instrumentos, porque temos três instrumentos que podem causar ferimentos, isso mais a nível do humano, né? Nós temos três níveis de causar a dor ou ferimento nos outros, através daquilo que a gente pensa mentalmente, daquilo que a gente diz e daquilo que a gente faz fisicamente, né? Embora não tenhamos nenhuma arma para infligir violência, mas a nossa mera existência nos permite de produzir, né, a violência e a dor através do pensamento, palavras e ações. Eu posso ferir os outros. Bhagwan nos deu esse corpo, mente e sentidos, mas nós usamos muitas vezes corpo, mente e sentidos para ferir os outros. E é natural, isso é tudo produto de uma ignorância cósmica a nível espiritual. A intenção é que esse corpo, mente e sentidos possa crescer, desenvolver conhecimento e se purificar de tal modo que ele possa impactar positivamente o campo e facilitar a elevação de outras almas individuais, né? Mas nós sabemos que não é fácil nos dias de hoje, principalmente nesse período que é dito ser um Kali Yuga, né? Outro instrumento, os animais não possuem esse instrumento da fala, eles são cruéis também, são agressivos também, são violentos também. Eles são muito estranhos, as galinhas são muito estranhas. Então, os animais não podem ferir verbalmente os outros. Ah, o abuso verbal não é disponível entre as minhas galinhas, mas o abuso físico é disponível. E às vezes o abuso verbal pode ser até mesmo pior do que o físico, né? As minhas galinhas é uma coisa muito incrível. Eu fico sempre aprendendo, observando a natureza ali no meu mundinho, né? Algumas dessas galinhas, elas são menores, são mais fraquinhas, mas ela tem mentes mais fortes. Elas se impõem contra galinhas mais maiores e mais fortes fisicamente, entendeu? E botam elas para correr, né? É a lei da selva. O mais forte come primeiro, o mais forte, né? Domina o terreiro, né? E algumas pessoas, algumas dessas galinhas mais fortes são as mais fraquinhas, porque é uma força mental que elas têm muito estranha. Violência mental, verbal e física. O ahamkara, o ego, né? Quer ferir mentalmente, a mente, o ego, ele vai ficar pensando, ele vai desejando, amaldiçoando os outros seres, né? Vai jogando vibrações negativas, mentalmente amaldiçoando os outros. A mente tem poderes muito fortes, né? Então, renunciar à violência é simplesmente uma dessas virtudes mais importantes, né? A pessoa só começa a renunciar à violência na medida que ela tem uma compreensão muito profunda, né, do sistema Ishvara, das leis de Ishvara, né, de tal modo, né, que, independentemente do Atmayana, do autoconhecimento bem estabelecido ou não, ela vai compreendendo essas leis e princípios do campo e ela começa a se frear, né? Controlar, filtrar essas tendências violentas que são funções de uma ignorância cósmica universal, que é eu quero o que eu quero, quando eu quero, eu tenho expectativas a respeito dos outros em relação a mim, isso e aquilo. Se essas expectativas não são cumpridas, observadas, eu me torno violento. Não é assim que a gente se torna violento com os outros, né? Eu tenho expectativas a respeito das pessoas ao meu redor, né? Ou até de outros seres, e aí a gente vem com a violência. Então, a ausência de violência, né, a ahimsa, é um outro indicador do nosso crescimento espiritual. E, mais uma vez, ela é desenvolvida através da compreensão desta sabedoria espiritual, que primeiro é o conhecimento a respeito de Mitya, né, Ishvara Jiva Jagata,
E o segundo é o conhecimento a respeito de Satya, né? A única realidade, o espírito, a consciência, a existência, né? A Ahimsa é um valor que precisa ser praticado, sim, precisa ser lembrado, precisa ser lembrado. A prática do Vedanta é toda ela fundada não no controle a respeito de nossas palavras e ações, numa forma de disciplina, repressão, supressão, não, uma lembrança dos ensinamentos que vão apoiar um desenvolvimento de uma atitude natural não violenta. A prática é sempre fundada na lembrança desses ensinamentos, né? A Ahimsa é um valor que nós precisamos praticar. Nós temos os membros, os passos dentro da Ashtanga Yoga, as 10 virtudes importantes a serem desenvolvidas. Swami diz que ele se refere muitas vezes os- a essas virtudes apresentadas no Ashtanga Yoga como os 10 mandamentos do hinduísmo, aquilo que nós precisamos observar e fazer e aquilo que nós precisamos observar e não fazer. Os 10 mandamentos do hinduísmo é uma boa indicação de tudo isso. E o mais importante é a não violência, né? O mais importante é ser verdadeiro, não viver de mentiras, não propagar mentiras para o seu próprio interesse. Outra é não roubar. Por quê? Eu não quero que ninguém venha aqui e me roube, né? Então eu tenho valor pelo não roubar, porque eu não quero ser roubado. Então naturalmente eu compreendo que este é uma noção, é um conceito, é um valor universal. Ninguém gosta de ser roubado. Você já viu alguém que costuma dizer assim, venho, eu gostaria, eu tenho um prazer enorme de ser roubado? Não, né? Então, é um valor universal. Todos esses valores universais, eles são comuns a todos os seres vivos, seres humanos, principalmente, né? Os outros seres vivos também não gostam de ser violentados. Aí ele fala sobre Brahmacharya, eu não conheço muito bem este conceito, né, védico, né? Mas muitas vezes ele é expresso como não desejar o prazer sexual com a mulher ou o marido dos seus amigos, né? Muitas vezes é colocada nesse sentido, né? Aparigraha, destituído de sentimento de posse, uma outra virtude, entendeu? Né? Do ahamkara, mamakara, eu e o meu. Salka, pureza interna e pureza externa, a manifestação física através da simplicidade de vida. Contentamento, satisfação com aquilo que eu tenho. Tem uma expressão bacana que eu ouvi quando eu era garoto. Eu amei essa expressão e nunca esqueci dela. Se eu não posso obter tudo aquilo que eu amo, eu preciso amar tudo aquilo que eu tenho, né? Ou uma amiga minha costumava dizer: daquilo que tem não falta nada. Outra virtude é a austeridade, uma vida simples. Estudo das escrituras, rendição ou entrega a Ishvara, compreendendo Ishvara como aquele que nos entrega os nossos karmas, né? Desenhados inteligentemente para cada um de nós. Abordado na introdução do sexto capítulo deste Gita, os 10 mandamentos do hinduísmo, a Ahimsa é considerado o valor mais elevado, a lei natural mais elevada, né? O buscador espiritual tem que observar, tem que estar comprometido com este valor, a Ahimsa. Mas não é muito mais fácil dito do que realizado, porque, como nós sabemos, é natural que essa ignorância nos dê algumas rasteiras aqui e ali, e nós nos tornamos, né, violentos verbalmente e às vezes até fisicamente, porque as nossas expectativas em relação aos outros não foram preenchidas, né? Mas a rimsa é muito simples, né? Eu não quero fazer aos outros aquilo que
aquilo que eu não quero seja feito a mim. É uma lei universal, todo mundo universalmente tem uma apreciação por esta lei. É uma expectativa instintiva. Ninguém precisa ensinar isso, todo mundo subconscientemente sabe. Eu não gosto de ser ferido e ninguém gosta de ser ferido, mas o problema é que eu não gosto de ser ferido, mas aqui e ali eu venho a ferir os outros. Por quê? A minha ignorância espiritual, né, faz de modo que eu venha a quebrar esta regra, esta lei universal, que é todo mundo tem a expectativa de não ser ferido. Mas essa ignorância, ela faz de modo que a gente viole essas leis e os princípios do Dharma, né? Então, as leis e os princípios estão ali, mas se a gente viola essas leis, a gente causa sofrimento a nós e aos outros e ao meio ambiente, né? A gente não deve se sentir culpado por isso, porque essa ignorância espiritual toda pervasiva, ela é muito densa e quase todos nós acabamos machucando outras pessoas porque a gente tem essa expectativa infundada, né, de que as pessoas têm que fazer aquilo que eu gostaria fosse feito. Ninguém deve machucar, mas ainda assim eu machuco as pessoas aqui e ali, essa é uma realidade, né? Mas eu preciso compreender essa lei universal, compreender o modo através dos quais eu violo essa lei universal e a razão e o motivo é ainda resquícios dessa ignorância a respeito das leis de Deus que precisam ser compreendidas, não cegamente seguidas através da supressão ou repressão dessas tendências violentas, né? Eu preciso seguir essas leis universais através da compreensão, como Dayananda uma vez diz, somente quando eu não entro em atrito com essas leis universais, eu tenho paz de espírito. Isso é muito bacana, tá? Sempre que eu estou violando as leis universais do Criador, eu estou vivendo em atrito, em conflito com o campo. O campo é regido por essas leis. Eu violo porque por causa da minha ignorância espiritual, né? Mas ainda assim eu tenho um citocômetro toda vez que eu entro em atrito com essas leis, essa luzinha acende e diz pé, 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 perigo, perigo, você está se machucando e machucando os outros e machucando o seu meio ambiente, tá? Dayananda dá um outro belo exemplo dizendo que suponha que haja uma árvore velha, uma árvore de tamarindo. Oh, como eu gostava de brincar em árvore de tamarindo. Eu brincava de, de, de pega, né? De corre e pega nas árvores. Eu morava num lugar onde tinha as árvores grandes, entre elas de tamarindo. A gente ia nos galhos, pulava de uma árvore para outra. Olha que doideira. Nos dias de hoje não seria permitido, porque eu estava arriscando a vida sem saber, né? A árvore de tamarindo. Você vê o tronco, ela tem uma superfície muito, muito áspera. Se você se, se esfregar ou tiver atrito com aquilo ali, nada acontece à árvore, mas você se machuca todo, você vai se ralar de dor, né? Quando você se esfrega nessas árvores, a árvore permanece intacta, não corre nada à árvore, mas por outro lado, a intensidade do atrito vai te machucar muito. Quando a gente cria atrito, violando essas leis, as leis de Deus, né? Quando a gente se esfrega contra as leis de Deus, quando a gente cria atrito, né? A gente sofre feridas enormes e a gente faz isso através do ferimento aos outros, muito frequentemente. Toda vez que eu me esfrego contra uma lei de Deus, eu violo a lei universal. A lei permanece intacta, a Ishvara permanece intacta, mas eu me machuco totalmente. Portanto, a ahimsa, não violência, é observar e seguir o Dharma. Essas leis universais, sendo a ahimsa uma das leis mais importantes a ser observada.
Ok, Marcelo. Então, nós retornamos amanhã, dando continuidade ao capítulo 13. Alguma coisa a mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.